Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Hoje eu fiz um monte de pesquisas para trazer um vídeo das últimas notícias do São Paulo para você. E eu vou falar inclusive do Caleri curtindo postagem do Emiliano Rigoni no São Paulo, tá? Deixa eu te explicar essa história, falar também sobre a questão do Lucas Moura, depois daquela crítica aberta ali ao departamento médico de São Paulo, preparação física mesmo, onde ele coloca uma possível mudança de treino, uma necessidade, e também sobre Ferreirinha André Silva, sobre esse jogo agora que vai ter aí do São Paulo Futebol Clube contra o Águia de Marabá. Tem um vídeo bem completo pra você, tem um monte de coisa aqui na verdade, tem um patrocínio novo, sabia? Da Coca-Cola. Já te conto esse patrocínio novo do São Paulo aí, tá bom? Deixa um like pra dar uma moral no vídeo, posso contar contigo? E se inscreva também aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e eu faço muita questão de ter você por aqui. Só antes, quero te lembrar que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, que ali você encontra as melhores odds para dar os seus palpites de futebol e quando acertar você ganha. Ali é o seguinte, primeiro comentário fixado encontra o meu link, que pelo meu link você tem um bônus de boas-vindas que consiste em 100% de bônus no seu primeiro depósito. Depositou 300 vira 600, 600 vira 1.200, 1.200 vira 2.400 e assim vai até os 3.000 reais. Fala aí, que isso não é top. E hoje tem nada mais nada menos que o Atalanta contra o Bayer Leverkusen pela UEFA, na Liga Europa lá, Copa da UEFA. E o Bayer Leverkusen é a sensação, né? Então o Atlanta paga 4,56 mesmo jogando em casa pela vitória, e o Bayer Leverkusen ganhando fora do time do Xabi Alonso, monstro, pagando 1,84, top, primeiro comentário fixado. Valeu, XBet, tamo junto! Galera, é o seguinte, São Paulo fechou com a Coca-Cola. Lembra do maluco lá, do McKen Erickson, lá do Mad Men? Coca-Cola. É assim, simplesmente a braba da publicidade, fez uma parceria com o São Paulo, e do São Paulo em 3 anos pode ganhar uns 11 milhões de reais, né? E aí o São Paulo fecha, vai ter uma exclusividade, vai servir ali no Morumbi de graça pra todo mundo. Tá zoando. Não é servir de graça. Você compra ingresso, tem coquinha grátis, não é assim, tem que comprar. Mas assim, pro São Paulo muito bom, muito top, achei legal. E dinheiro no bolso do Tricolor é dinheiro no bolso nosso, né? Pelo menos pra torcer pelo nosso time. E aí, ficou aí a questão do Emiliano Rigoni, muito top, mas calma que eu já falo dele. O Lucas Moura abertamente, ele deu uma declaração falando que ele já se alimenta de forma diferente, porque aqui no São Paulo ele corre e machuca o posterior de coxa. Então ele tá querendo acabar com esse histórico de lesão tão brabo. E ele falou, eu não era um cara de me machucar, não. Lá na Europa, chega aqui no São Paulo, tô machucando muito. Aí os caras fizeram o levantamento do que o Lucas se machucou na Europa. E assim, todo ano ele esteve machucado quase, né? E então, não é que o São Paulo só tá errado. O Lucas, ele precisa também de algo, um tratamento especial. Mas assim, eu não quero nem ficar fora das lesões do Lucas, eu quero pensar no Lucas enquanto jogador do São Paulo com o Zubinha, sabe o Zubinha? O Zubinha é um meteórico no São Paulo, maravilhoso, tá ganhando tudo, e empatou um jogo, virou uma calamidade. Então vamos pensar que agora o São Paulo vai pegar o Águia de Marabá e o Luquinhas voltou. Quando o Luquinhas estiver jogando com o Zuba, imagina o tamanho da qualidade que ele vai implementar nesse time quando ele tiver o drible no meio campo, porque ele já tem o drible nas pontas, né? Pelo menos o Ferreirinha dribla, você tem o Eric que dribla de vez em quando joga, você tem o Igor Vinícius, que é o maior driblador do futebol brasileiro, sem dúvida. Então velocidade de drible tem. Agora, quando pegar pelo meio campo, que você driblar ali, é mais ou menos uma releitura do que foi Georgiano de Arrascaeta no Flamengo na época áurea do Jorge Jesus ali, é drible no meio campo, você abriu a zaga inteira. Então eu tô muito empolgado pra ver o Lucas voltando, não sei se contra o Águia de Marabá é o que eu queria ver, contra o Águia de Marabá era o Rames, pra ver o Rames voltar e ser o cara do São Paulo. Mas o que eu vou ver mesmo é o Alisson e o Lucas é uma ótima notícia, porque pelo menos o São Paulo não precisa rodar elenco agora. Não tem o brasileiro, teve 2 semanas aí de recesso do Brasileirão por conta dos ocorridos no Sul, e aí o São Paulo não tem desculpa para estar cansado, não tem desculpa para poupar jogadores. O Águia de Marabá é bem simples de ganhar, com certeza, mas tem que ganhar, depois pega a Libertadores, é time completo, depois pega a Copa do Brasil, time completo, tem que jogar agora só com o time principal por conta da folga que tem no fim de semana com a ausência dos jogos. E nisso, o Zuba aí tem uma questão também que chama André Silva.
O Caleri segue fora. O Ferreirinha segue sem o seu futebol. O André Silva segue sem o seu futebol. O Luciano, com a ausência do Rames mesmo, muitas vezes improvisado na meia. Então são erros, e eu vou chamar de erros. E aqui não é cornetagem com o Zubeldia, podia ser o Dorival. Seriam os mesmos erros. Dorival que eu adoro, tá? Pra quem não sabe. Tô só contextualizando. São erros. Luciano de meia é erro. O Ferreirinha não jogar o que jogava com o Carpini é erro. O André Silva não jogar o que jogava com o Carpini é erro. É do Zubeldia? Não, não é. É erro do acaso. Mas cabe ao Zuba corrigir. O técnico tem que corrigir. E isso é bom pra ele. Ele vai poder mostrar que o sistema defensivo dele é maravilhoso, como ele tem mostrado. Os laterais muito mais seguros, não estão avançando tanto. Beleza, mas aí para não avançarem tanto e formar um sistema atrás bom de defesa, ele precisa que os pontas driblem na frente e o centroavante faça gol. Isso aí é premissa básica do futebol básico. É 1 mais 1 igual a 2. O Ferreirinha, o futebol dele derreteu com o Zubeldia. Mas o André Silva piorou mais do que o do Ferreirinha. E aí você não tem o centroavante na ausência do Caleri, só que esse aí custou 20 milhões, André Silva. Então ele tem que jogar pelo São Paulo. Quando você pensa no Juan, o Juan, que é o Germancano 2.0 do Zubeldia, ele colocou ali o Juan e falou, Juan, meu melhor centroavante, mais centroavante, característica de centroavante e tal. Ele não agrada ninguém e não convence ninguém. Né? Não é só agradar. Agradar não tá agradando mesmo. Agora, convencer algum São Paulino assim, falar, não, eu acredito muito no Juan. Pra mim, quem fala isso, não sei qual que é o intuito, né? Mas o cara que normalmente detesta, por exemplo, aí, o cara detesta o Rigoni. Ele detesta, ele não quer saber do Rigoni nem pintado de ouro. Benítez e Rigoni, nossa, que droga, nossa! Odeia. Esse cara que odeia o Rigoni, ele é fã, normalmente, pode ver, ele é fã do Alisson, ele é fã do Wellington e ele é fã do Juan. Parem pra pensar, quando você vê um cara criticando muito o Rigoni, criticando muito o Benítez, criticando muito, detonando o Gabriel Neves, rebenta. Patrick no São Paulo foi um lixo, ele fala assim, lixando, Deus me livre. Ele é fã do Alisson, do Juan e do Wellington. Pode ver que tem aí um padrãozinho pra seguir. Então, falando de Rigoni, vamos lá. O Rigoni, ele teve ali no, como chama? Austin, né? O time dele da gringa lá, da gringote, lá dos States. Ele teve o contrato dele rescindido. Falei no vídeo de ontem, eu vou falar de novo. Ele jogou 11 jogos. E aí, no 12º jogo que ele jogasse, ele teria o contrato dele renovado de maneira automática para 2025. Então, jogava mais um jogo, gatilhozinho contratual, assinou, renovou. Beleza, automático. O time optou por não colocar mais ele. Mas em 6 jogos possíveis, ele entrou jogando 5, certo? Ele entrou jogando 5, então ele era titular do Austin. O time tirou e falou, não vou renovar. Não dá pra saber. A gente pensando aqui no Brasil, você fala assim, peraí, do nada o Caleri jogou os últimos 5 jogos e eu vou tirar ele agora e não é mais meu jogador. Você fala, quem que eu tenho que explodir lá dentro? Alguma coisa está errada. Nos Estados Unidos, o futebol deles é mais ou menos igual ao nosso rugby aqui no Brasil, talvez. Sabe, não tem rugby. Eles não têm o futebol, eles chamam futebol americano. O futebol que a gente joga aqui lá é soccer. E o soccer deles lá, tem o Messi, tem o Villa, mas é raro. Eles não têm futebol, não gostam. O povo americano não gosta, eles estão se matando para tentar fazer uma liga competitiva, mas o povo não se interessa. Então o que aconteceu com o Rigoni lá não é pra seguir a risca e falar que lixo, não jogou no Austin, foi mandado embora do Austin. Não, se fosse mandado embora de um time de Europa, América do Sul, ou aqui América do Sul inteira, Brasil, Argentina, qualquer lugar que é um polo de futebol, aí o cara foi mandado embora, o cara é problemático, concordo. Mas dos Estados Unidos, não. Lá é outra coisa. Lá é outro tipo de análise. Dito isso, o Rigoni ficou sem clube. E aqui no São Paulo, ele saiu meio que pela porta da frente. O Rigoni, se você pensar bem quantos jogos ele jogou mal, foram pouquíssimos jogos que ele não esteve bem no time do Tricolor. Né? Ele não esteve bem e teve uma troca de técnico. Por exemplo, com o Crespo, alguém aí consegue lembrar do Rigoni sendo ruim? Alguém consegue afirmar que o Rigoni não jogou muito com o Crespo? Depois entrou o Rogério, o futebol do Rigoni acabou. Aí você pensa, peraí, a culpa é só do Rogério? Não, culpa do acaso. O futebol do André Silva e do Ferreirinha não sumiram com o Zubeldia?
estava muito melhor com o Carpini. Com o Zubeldia piorou o futebol desses dois caras. Só que o Zubeldia é 1000 vezes mais técnico do que o Carpini. Então pensar que o Crespo, o Rogério, o Rigoni, aquilo não dar certo é porque no futebol alguns casamentos eles não dão certo pelo acaso. Então o Rigoni, eu queria muito ver ele no São Paulo sim, e acho que não sou só eu. O Caleri teve uma página que acho que a página é Caleri Brasil, alguma coisa assim, uma páginazinha de fã-clube, sabe, um fan-account do Caleri, e aí esse fan-account pegou e colocou uma postagem belíssima do Rigoni voltando pro São Paulo. Volta aí, Rigoni, vem pra casa, papapá, colocou ele todo ali beligerante, sabe, lindo ali, e o Caleri, conta oficial do próprio Caleri, ele foi lá e curtiu a postagem, ou seja, não foi o Caleri que postou, foi o fan-account. Agora o Caleri chegou lá e curtiu a postagem desse fã-clube dele, pedindo o Rigoni de volta no São Paulo. Fica aí pra gente uma esperança, né? Pelo menos pra mim. Aqui eu falo por mim mesmo, mas assim, tem muita gente que concorda. O Rigoni no São Paulo, ele não ia ganhar 800 mil como ele ganhava no Austin por mês. Ele tá sem clube. Os 800 mil ele já não tem. Então você tem que chegar pra um Rigoni e falar, eu te pago 400. Que é o valor que você paga pra um jogador da base que é promovido. Não é muito, não é pouco, é o David, o DVD. Sabe? O zagueiro bateu no muro, botou o homem pra correr, sabe assim? É o David, ganha 400 conto emprestado do Inter, tá no Vasco, sempre emprestado, ganha 400. Então no São Paulo você pega o Rigoni e fala, vou te fazer uma conta de um ano, ganhando 400 e se você bater as metas tais, eu renovo mais 2 anos, tipo isso. Aí você teria o Rigoni pra provar que pode ser do São Paulo nos 3 anos aí de contrato e você contrata o cara dos 31 que ele tem agora até os 33, mas ele tem que, para isso, performar num salário que, claro que é uma fortuna para nossa realidade, mas para a realidade do futebol é um salário mediano. Não é simbólico como ganha o moleque de base, né? 5, 10 conto que é simbólico. Não é a fortuna do Rames, mas também é um salário na casa do mediano total. Num salário totalmente pagável, o salário de Jandrei, quase. E aí você pega o Rigoni e coloca nesse time do Tricolor. Nós estamos hoje com o Luciano improvisado, com o Ferreirinha mal, Eric não joga, sabe? Então, naquele baita elenco, nós estamos com o Juan, podendo ser titular no lugar do Caleri, machucado, numa Libertadores contra o Flamengo. Será que nesse universo o Rigoni é tão... Como que chama? Não o bem-vindo, o oposto, é tão... Mal-vindo não é, né? Mas é tão, assim, impensável... É tão longe da realidade? Eu discordo. Pra mim é Rigoni imediatamente. E pra você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que você tenha gostado. E se gostou, deixa esse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!